Seria transformador de corrente. A corrente vai entrar aqui. Vai sair aqui, certo? E aqui dentro tem um circuito, na verdade, esse condutor não está ligado direto daqui para cá. Vai passar aqui por baixo, subir de novo e sair aqui. Isso aqui são buchas de isolamento. Então esse ponto ele é projetado para funcionar na pista do serviço. Então, lá se isola aqui 15 kV. Corrente. A relação de 50 para 5. Ou seja, a cada 50 pés que eu coloco na entrada, na verdade, se eu colocar 50 pés na entrada, tem 5 pés na saída. Certo? Os transformadores de Schmitt, eles sempre abaixam a corrente da tensão. Esse caso aqui é 50 para 5. Qual a relação de transformação de corrente? Qual é a relação de transformação de corrente nesse caso? Se ele é de 50 para 5, 10. É o RDC. O RDC. Uma aqui é a entrada, a saída aqui. Existem algumas peculiaridades em relação a esses transformadores, a gente vai falar sobre eles. Oi? O quê? Água. Ali não é água, é um óleo isolante. Tem um nível ali, né? Então, vamos falar primeiro do transformador de potencial. Eu achei que nessa aula não tem nenhum. Geralmente eles são muito grandes. Se, por exemplo, você está você tem uma linha de transmissão que tem uma tensão de 500 kV. Você não tem um voltímetro que mede 500 kV. O que você vai precisar? Você vai precisar de um transformador de potencial para baixar o nível de tensão. Pode ser que seja de 1000 para 1. Se ele for de 1000 para 1, para cada volt que eu tenho, para cada 1000 volts que eu tinha no primário, eu vou ter 1 volt no secundário. Se eu utilizar um transformador desse de 1000 para 1 e eu estiver medindo no secundário 400 volts, quanto é que eu tenho no primário? 400 mil. Né? Se é de 1000 para 1, 400 mil. 400 kV. Então a ideia é essa, você abaixar o nível de tensão só para poder você medir. Certo? Medir e proteger. As duas funções. Mas aí você tem tecnologia diferente. Você não precisa fazer com que o seu transformador de corrente ou de potencial ele seja apenas um transformador baseado no princípio da indução e no princípio na lei de Faraday. Certo? Existem outros mecanismos possíveis. Em eletrotécnica, com certeza vocês estudaram divisor de corrente, divisor de tensão, circuito divisor de tensão. Aquilo ali é um divisor de potencial resistivo. Se você tem dois resistores em série e você pega a tensão no meio dos dois resistores, a tensão no meio vai ser menor do que a tensão aplicada sobre os dois resistores, certo? E proporcional. Vai ser sempre proporcional, vai ser sempre a tensão maior multiplicada por um fator, que é a relação entre os resistores. Né? Vai ser o R2 sobre R1 mais R2, alguma coisa assim. Então aquilo ali serve como um transformador de potencial abaixador. É uma forma de você abaixar a tensão. É importante que a entrada seja proporcional à saída multiplicada por um fator. Né? A saída multiplicada por um fator. Existem materiais que sofrem influência do campo elétrico e interagem com o campo elétrico, tornando ele mais opaco. Né? Sabe o que é opaco, né? Que não é transparente. Então, mudando a transparência desse material. Digamos que eu tenha um material que se funcione dessa maneira. Eu coloco um feixe de laser aqui, uma luz... E a quantidade de luz que vai sair depende do campo elétrico que eu aplicar sobre esse material. Se eu aplico muito campo, ele fica muito opaco, não passa a luz. Se eu não aplico campo nenhum, toda a luz vai passar. Então, veja que eu tenho uma forma de descobrir qual é a tensão que está sendo aplicada, qual é o potencial elétrico que está sendo aplicado sobre esse material.
apenas medindo a luz que está saindo na saída. Certo? É uma forma de você construir um transformador de potencial, que transforma, inclusive, muda, inclusive, o domínio, né? Você sai do domínio da elétrica, vai para o domínio da ótica. E desacopla completamente um circuito do outro. Você pode fazer isso tanto para medição de campo magnético, com os transformadores com esses materiais que... Isso aqui é alto o barulho, com os materiais que sofrem influência do campo elétrico. Mas se você tiver um material que sofre influência do campo magnético, aí você tem um instrumento que mede corrente. Porque toda vez que você tem corrente, você tem um campo magnético, né? Um dia... A Maria Davi não é animada, não. É isso que quer dizer? Ah. Então, a gente tem também um circuito que foi proposto por um tal de Rogowski, né? Rubina de Rogowski. O cara propôs um circuito eletrônico, na verdade, integrador, que vai somando campos magnéticos. E com isso a gente consegue inferir qual é a corrente elétrica que gerou aquele campo magnético. A gente tem um transformador desse tipo aqui. Esse transformador é bem caro, principalmente por causa disso daqui, ó, que é o certificado de calibração dele. Esse certificado de calibração foi o que aconteceu? A gente tem aqui um tal de Peg Gilbert, que assinou esse certificado de calibração no dia 4 de abril de 2011. Ou seja, já deixei de me valer, porque o certificado vale mais que um ou 2 anos. E foi o que Peg fez nesse dia. Em uma bancada de teste, uma bancada de calibração, aplicou uma corrente de 20.0 amperes e mediu com esse instrumento. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Já mostrei? Ele mediu 20.0 amperes. Se tivesse medido 19.9, ia passar no teste? Depende da classe de exatidão. Ia passar. Por quê? Porque a classe dele é de... Fazendo a conta aqui, é mais ou menos 1%, mais ou menos 2 números de contagem. Daria 0,4 amperes. Ou seja, 20 mais 0,4, 20 menos 0,4 ia passar. Ia passar se tivesse agredido dentro da faixa de 19,6 até 20,4. Certo? Então esse instrumento funciona. Fez para 20, fez para 90, 110 e assim por diante. Diga aí. Faltou medição. Possibilitar a medição de tensões e correntes. Tipo assim, se for 20 amperes, a depender do transformador vai botar para 20 amperes. Exato. Isso. Ele é um abaixador. Também são abaixadores. Então, esse instrumento aqui é utilizado para medir um condutor que esteja no alto. Você vai acoplar ele com uma vara de manobra de material isolante, provavelmente, de fibra. Liga, por quê? Porque não vai ter ninguém lá em cima para prender. Então você aperta o botão aqui, ele vai deixar na função load. Coloca lá no carro, vai fazer a medição, vai baixar e vai dentro. Agora,
Então, o princípio de funcionamento do transformador, esse aqui é um assunto, na verdade, que teoricamente vocês já teriam visto, seja em física, seja em eletrotécnica. A gente passa aqui rapidinho. Ele está sem bateria. Vocês nunca viram isso aqui? Esse assunto? Na aula passada eu comecei a falar sobre isso, né? N1 sobre N2, V1 sobre V2 e 2 sobre I1. Então, a depender da tensão que você coloca na entrada e da relação de transformação, você vai ter a tensão na saída. Para os nossos transformadores de potencial, então, a gente quer que essa relação aqui, N2 sobre N1, seja sempre menor do que 1, né? Ou seja, o N1 sobre N2 seja muito maior do que 1. Digamos. Eu não gostei muito maior do que 1, não, mas vou botar aqui maior do que 1. Para os TP. Botei para. Número de espiras. Então, a quantidade de espiras do primário é maior que a quantidade de espiras secundário, de forma que você vai sempre abaixar a tensão do primário para o secundário. Beleza? Eu falei também da curva de esterese, né? A curva de esterese do material que constitui esse núcleo, ela tem que ser uma coisa assim, ó. Aqui sendo H, ou seja, amperes expira, né? E aqui é o campo magnético em Tesla. O campo magnético é linear com relação à corrente que você coloca no material. De forma que na saída também a gente vai ter uma linearidade da tensão e da corrente de entrada com relação à tensão e à corrente da saída. Essa parte aqui a gente já viu, né? Não tem tempo para vocês anotarem. B é o campo magnético Tesla, que é a resposta do material à intensidade de campo H, que é aplicada às espiras. Então aqui é a corrente vezes o número de espiras do primário, e B é como o material se comporta. Qual é a magnetização que vai acontecer. Posso passar, gente? Por quê?
Porque você quer manter linear a potência de entrada em relação à potência de saída. P1 igual a P2. E aí você não pode aumentar tensão e corrente ao mesmo tempo, senão você vai aumentar a potência. Um lado com relação ao outro. Observe que esse instrumento ele é diferente dos que a gente está comumente utilizando na sala, né? Os alicates, porque os alicates que a gente utiliza, eles fecham. Fecham o núcleo. E esse é aberto. Então ele precisa de um esquema, de um eletrônico especial. $3.000. Só pedir já para ele emprestar pessoas. Essa corrente ela gera uma H. Mi é a resposta do material, a característica do material. Quando submetido a um magnético, um H, ele vai gerar uma densidade de fluxo magnético, que é o B. Você pode ter visto essa expressão neste formato. Mi vezes I vezes N sobre L. Já viu isso aqui? Física. É o campo magnético na bobina e o solenoide. Isso. Ou seja, o H é isso daqui. Ó. Então, o H depende apenas da corrente e da forma construtiva daquela bobina. Daquele sistema magnético. Já o H, o B, ele é a resposta combinada do material com aquela corrente. É, isso. É. Vários TGs. Somador de potencial é outro, somador de potência é outro.
Dá a diferença de potencial e potência? Todo mundo sabe, né? A diferença de potencial para potência. Explica aí, você tem que saber. Diga, pai. Potencial é a intenção que aquele sistema físico tem de realizar trabalho. Potência é aquele trabalho sendo realizado. Portanto, se você tem uma torre de água, e ela tem lá, sei lá, 20 metros de altura, na parte baixa dela você tem potencial gravitacional equivalente a 20 metros de coluna d'água. Potencial. Potência vai estar sendo realizada quando aquele potencial gravitacional estiver sendo convertido em trabalho a partir do momento que você abre uma torneira embaixo. Né? Aí você transforma em cinética e você transforma em gravitacional e cinética nesse caso. Para o nosso problema aqui em elétrica, eu transformo potencial elétrica, que é tensão, em potência elétrica. Pode ser transformação em efeito Joule, ou posso converter novamente para outro campo elétrico ou para um campo magnético. Né? Mas sempre vai envolver a geração de uma corrente aí. Isso. Transformação de uma fonte para outra. Um tipo de energia para outra. Potência e energia sobre o tempo. Exato. Transformação de energia sobre o tempo. Potência. E aí, fini? Bora passar, né? Quando a gente está falando de um transformador real, agora, veja que nesse caso daqui, ó, nesse caso anterior, a potência de entrada é igual a potência de saída, mas no mundo real não é assim que acontece. No mundo real, a gente tem perdas na entrada e perdas na saída. Você tem rolamento no primário, você tem tensão, reatância indutiva no primário, rolamento no secundário. Portanto, você tem resistência no secundário e reatância indutiva no secundário. Você tem um ramo de magnetização, que vai provocar perdas ômicas também. E isso daí precisa ser modelado, porque a gente vai precisar saber, em medidas elétricas, como é que o erro interfere na sua medição. É uma sopa de letrinhas. Eu vou passar mais rápido porque já viu isso, né? Vamos passar. Relação de transformação de potencial é V1 sobre V2. Veja que não é V1 apenas, é V1N sobre V2N. Isso daqui é a relação de transformação de potencial nominal. Então, nesse instrumento aqui, a gente tem 200 para 5. Ou seja, isso daqui é o nominal, porque está na placa do instrumento. Ali é nominal, na placa do instrumento. Então, o RTP ou RTC-N são os valores que estão nas placas dos instrumentos. O RTP-R é o real. Como é que eu obtenho o real? Eu coloco na bancada, aplico uma corrente no primário e meço a corrente no secundário. Aí eu tenho o RTP-R, o RTC-R, beleza? Que é o real. A relação entre o nominal e o real é o fator de correção de relação. É o fator de correção de relação. Beleza? O RTPR é aquele medido de bancada, beleza? O RTPN é nominal, está escrito na placa do instrumento. Não.
Relação de transformação de potencial I de 1 sobre M2. Né? Se você tem um instrumento ali que é 1000 para 1, o RTP N dele vai ser 1000. Beleza? O real é o que você mediu com ele. Qual é a relação que você mediu? Um é o que ele diz o que é. Um é o outro que você mediu. O outro é a potência. Não. Aí está falando da mesma grandeza. Relação de transformação. Só que um é o que um fabricante te disse. E a outra, na hora que você botou na sua mesa, o que você mediu. Potência. Oi? Potencial e potência não é a mesma grandeza. Um é volts, o outro é watts. Não? Não. É, sério? Potencial é dado em volts. Potência é dada em watts, W. RTP N é o que está na placa do instrumento. Está aqui escrito 200/5. Mas é isso que ele faz? Não. Para saber o que ele faz, eu tenho que botar na bancada, aplicar uma corrente e medir a corrente da secundária. Né? Esse vai ser um real. RTPR. Beleza? Professor, por que ele é diferente do nominal do... Porque o cara fabrica de um jeito, só que ele não tem como garantir todas as variáveis do processo de fabricação dele. Então, o desvio pode ser 0,001. Pode ter alguma besteirinha no desvio. Mas você precisa certificar. Certo? Então, é por isso que tem esse conceito de fator de correção de relação. Seja ele de corrente ou de potencial. Esse fator de correção de relação é o real dividido pelo nominal. É uma medida do desvio, do que ele disse que é para o que ele é de fato. Beleza? Ele gira em torno de 1. É mais ou menos 1. Pode ser 1,003. Pode ser, enfim, 0,997. Fica ao redor de 1. Ótimo. Não tem. Perfeito. É. Agora, tipo assim, se for. Pode ser também 1,113, por exemplo, né? Pode ser maior do que 1. Pode. Aí significa que o real deu um valor um pouco acima do que ele está ali escrito. Exato. Oi? Veja que o fator de correção de relação é uma medida do erro. Mas você tem outra medida do erro, que é aquela que a gente já conhece, né? O que é o erro pra gente? O erro pra gente é aquilo que eu tenho idealmente, menos o real, dividido pelo real. Isso é o erro, né? Então, eu consigo sair daqui, dessas relações de transformação, real e nominal, e chegar numa relação dela, do erro, com o fator de correção de relação. Esse algebrismo todo aqui, a gente passa para lá, divide, veja que tem RTPI dividido por RTPL, né? Então vai ter, no final das contas, 1 sobre FCR. Porque FCR vai ser R dividido por N, né? Aí você vai aplicando aquelas relações matemáticas todas e consegue chegar nessa relação. O fator de correção de relação vai ser 1 sobre o erro relativo, certo? Mais 1. Ou seja, fator de correção de relação, se o erro for positivo, vai dar menor do que 1. Se o erro for negativo, vai dar maior do que 1. O erro, se o FCR é ao redor, orbita ao redor de 1, o erro orbita ao redor de que número? De 0. O
erro tem que ser perto de zero, né? O relativo fica ao redor de zero. Pode ser 0,1, pode ser menos 0,1, pode ser negativo? Pode. Beleza? Hã? Elas querem dizer, elas são formas diferentes de representar o erro. Uma você tira facilmente pela relação de transformação, né? Você tem o nominal, você tem o real, divide um pelo outro, já tem o FCR. E o outro, a partir dos FCRs, dos fatores de transformação de potencial e de corrente, você consegue achar o erro também. Do jeito que a gente sempre fez, né? Como é que a gente faz o erro aqui? É o nominal menos o obtido dividido pelo obtido. Diga. Ele é no final ali, ele é porcentagem ou ele fica normal? Em termos percentuais. Não, aqui no finalzinho, ele já é sem ser percentual. Se você botar em tempo percentual aqui, vai ficar 9. Vai ficar... Digamos que o erro seja bem baixo, seja de 1%. Aí você botar 1 aqui, o FCR vai dar de meio. Né? Tá muito errado. Diagrama fasorial. Então, se a gente faz o transformador e a gente normaliza ele para que ele seja de 1 para 1, certo? Que a tensão de entrada seja igual à tensão de saída. Significa que essa tensão daqui, ó, ela teria que ser igual a essa, mas ela não é. Por quê? Porque tem essa queda e tem essa queda. Então, a tensão da entrada vai ser a tensão de saída mais essa queda de tensão, mais essa queda de tensão. Certo? Se eu for desenhar o diagrama fasorial de cada um dessas tensões, eu tenho tensão do secundário mais E4 mais E3 vai ser igual a V1. Observe que V1 vai ser, nesse caso, maior do que V2. Beleza? Ou seja, você tem um erro de amplitude, já que eles não são iguais, a amplitude deles. E você tem um erro de fase, o alfa existe, o alfa é maior do que zero. Você tem dois erros aí, de amplitude e de fase. Com esses dois erros, a gente consegue elaborar para poder encontrar a nossa classe de exatidão de instrumento. A gente fez esse exercício, né? Não fez não? Vamos nessa então. Você tem dois erros. A gente vai precisar combinar esses dois erros. E a gente vai combinar eles. Vocês vão ver pela primeira vez nesse paralelogramo de exatidão. Essa é a ferramenta gráfica que a gente utiliza para poder determinar qual é a classe de exatidão, combinando dois erros. FCR. Diga. Esse aí tem aquela equação ali. É. Que era a real, aí tem a parte do erro relativo. Sim. E é só cálculo ali, que é o valor da medição de lá, aí você vai botar 1 sobre o valor que você mediu. Agora como é que faz o cálculo? Que cálculo? Como é que achei relativo de qualquer coisa, não? O erro relativo de qualquer coisa. É o valor ideal menos o medido, dividido pelo medido, vezes 100. Erro relativo. Né? Vocês fizeram 500 mil relatórios esse ano aí. Todos eles vocês precisaram achar. É relativo, pô, é a mesma coisa. Não pense que é tudo novo, não. Aqui tem várias coisas que estão aplicando de novo. Com outros. Com outra visão, né? Com outro instrumento.
Então, como a gente tem o erro de amplitude e o erro de fase, a gente precisa combinar esses dois. E a gente combina a partir de uma ferramenta gráfica chamada paralelogramo de exatidão. Eu vou resolver essa questão para exemplificar como é que a gente utiliza o paralelogramo de exatidão. O paralelogramo de exatidão é uma ferramenta gráfica utilizada para determinar a classe de exatidão do instrumento. Quanto mais ao centro estiver localizado, aí veja. Presta atenção, abre a sua mente agora e escute a frase inteira. Quanto mais ao centro estiver localizado o ponto de interseção entre o erro de ângulo de fase e o FCR, melhor será o instrumento. Ponto de interseção, o FCR, ângulo de fase, calma, a gente vai ver tudo, certo? O TP de classe 03 é utilizado para medidas de precisão em laboratório e faturamento. De 0,6 para faturamento e instrumentação operacional. De 1,2, instrumentação operacional e medições genéricas. Vamos para a questão. Temos um TP com uma certa especificação e ele está funcionando para a finalidade de realizar faturamento. Este TP está sendo corretamente empregado. Aí o que acontece? A gente precisa, para poder saber se ele está sendo corretamente empregado, a gente precisa encontrar a classe dele e ver se na classe dele ele pode ser utilizado para aquela aplicação, que é faturamento, certo? Ou seja, ele vai funcionar para faturamento se ele for de 1.2? Não, porque 1.2 é só instrumentação operacional e medição genérica. De 1.6, de 0.6, aplicação em faturamento, tá beleza. E se ele for melhor do que 0.6, tá valendo, né? Porque se 0.6 já é, digamos, seja o limite para você utilizar. Se ele for melhor que isso, ótimo. Certo? Quanto menor for a passagem dele, melhor o instrumento, né? Então, o que é que acontece? A gente precisa encontrar o FCR. Digamos que o FCR tenha sido... Está entre esses dois valores. Aí eu vou passar uma linha e ver onde é que ele vai interceder com o erro do ângulo de fase. Se interceder aqui, então a classe dele vai ser de 0.2. Se a interseção for aqui, a classe de exatidão vai ser 0.6. Se a interseção for aqui dentro, a classe de exatidão vai ser 0.3. Certo? Então o que a gente vai precisar fazer? Descobrir quem é o FCR. Depois, descobrir quem é o ângulo de fase. Sabendo esses dois, a gente olha a classe. Sabendo a classe, a gente olha essa classe aqui. Esse instrumento serve para essa aplicação? Oi? FCM não. Não tem FCM não. Aí, aqui é o FCR, é o fator de correção de relação. Não, o FCR é a relação de transformação real dividida pelo nominal. Ou no contrário, o nominal dividido pelo real. Não, desculpa, é o real dividido pelo nominal, isso mesmo. É o que a gente tem dividido pelo que a gente gostaria de ter. Certo? Então vamos à questão. Ó, esse daqui é o V1 N, aqui é o V2 N, isso daqui, bom, é o alfa, né? É o alfa, já está dado aqui. Isso daqui é o V1, que é o medido, isso aqui é o V2 medido. Você falou FCN, não tem FCN. Você tem fator, você tem relação de transformação de potencial nominal, fator, relação de transformação de potencial real. Daí você encontra o FCR, que vai ser real dividido por nominal.
Embaixo. Tá anotando? Precisa fazer aí. E 20,08 dividido por 20. Não dá 1,004. Pronto. Veja que as casas decimais aqui são importantes. Olha como é que está o FCR do lado de cá. 0,003. Né? Então é esse 000 alguma coisa que a gente quer achar. Tem certeza? Entre 0,3 e 0,6 aqui tem o 0,4 e o 0,5, né? Então vai ficar um pouco antes aqui do metade. Essa aqui é a reta, certo? Agora a gente tem que achar o ângulo. Com essa reta aqui, ele está em 1,2, ele está em 1,6. Ele só não vai ser 1,3. Ou 0,3, né? Agora o ângulo. Como é que a gente faz o ângulo? Ó, o ângulo aqui em fase, ele está em minutos no eixo, certo? Se ele está em minutos, eu vou precisar transformar esse ângulo que está em graus, 0,25 graus, eu vou precisar transformar em minuto. Como é que eu faço isso? O ângulo está em graus e eu preciso transformar ele para minutos. Divide por quanto? Tá chutando. Cada grau em 60 minutos. Então eu divido por 60? Não. Eu multiplico por 60 e divido por 1. Divido por 1 grau. Para cada 60 minutos eu tenho 1 grau, certo? Se eu multiplico por isso, o que acontece? Eu posso cortar esse grau daqui, ó, com esse grau daqui. Vai ficar 0,25 vezes 60, que vai dar 15. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, né? Por isso que eu consegui fazer essa conta rápida. Por 1 grau. Prestar atenção, copiar e conversar é difícil mesmo. Tudo ao mesmo tempo. Copiei. Só falta dar essa reta agora aí. FCR 1,004. Oi? É. E agora como é que responde? Ele não está corretamente entregado. Ele deu classe 1,2, sendo que a correta para utilizar de 0,6 para baixo. Exato.
Vamos passar aqui, ó. A reta do mais. A reta do mais 15, ó. Vou subir aqui para. Opa, errei. Ou seja, eu fiquei com a classe de quanto? E para essa aplicação faturamento, não vai ser 1,2. Tem que ser 0,6, certo? Então como é que eu faço como é que eu escrevo minha resposta? Resposta completa. Fator de correção de relação. Não é por causa do FCR. Não. Por causa da classe. Nada a ver, primeiro ano tá todo mundo triste. 50%. 50% da. 50% da turma perde primeiro ano. Continua no primeiro. Vocês também, a mesma coisa. Estudar passa. Não mudou nada. Mas eu passei, eu posso falar. Você estudou? Você estudou? Passou sem estudar, foi? Não, estudei. Só tem aula de manhã, suave. Quero ver ter aula de manhã que tá de noite. Não, o primeiro ano tá tendo aula de tarde também. Até 3 horas, é tranquilo. Tranquilo demais. Mas tem que chegar às 7. Mas é tranquilo, sabe? Não é horário de jogo. Eles têm horário físico. Como é que fala? Horário físico. Barreira de horário quebrado. Um dia chegar com a hora 7 da manhã, outro dia chegar com a hora 7 da manhã. A questão é fácil, né? Você só precisa entender o que é que tá acontecendo. É a mesma coisa. Paralelogramo de exatidão. Paralelogramo.
Essa sala não é do quarto ano. Essa sala não é do quarto ano. É do terceiro ano do ano que vem também. Como é? De Bruni também. Bruni. Quarto. É porque no ano que vem vai ser do terceiro. Você tá no terceiro ano e você tá onde? Nessa sala. E aí? E aí? Ah, é. Aqui vocês vão ver várias práticas. Tem a prática com inversor de frequência, tem a prática com o conjunto gerador motor. Como é? 0,988. Como é? Diga aí. Com secundário em aberto. Não. É falso. Jamais. É isso mesmo. Jamais pode ser mantido com o secundário em aberto. Ah, não. Então, peraí. Então deixa eu corrigir. Todo mundo já copiou? Deixa eu ir aqui no Classroom. Que tem esse. O quê? Só tem um entregue? Meu Deus. Só o Daniel. Deixa eu corrigir aqui. Aqui, o transformador de corrente jamais pode ser mantido com secundário em aberto sob risco de morte. Devido ao elevado número de espelhos secundários, a tensão pode chegar no máximo a ordem de alguns milivolts. Tá errado. Por quê? Porque o transformador de corrente jamais pode ser mantido com secundário aberto. Verdadeiro. Devido ao elevado número de espelhos secundários, a tensão pode chegar no máximo a ordem de alguns milivolts. Pode observar que no texto lá está escrito kilovolts. A tensão chega lá no alto. E risco de morte? Como é que você tem milivolt e vai ter risco de morte? Não vai morrer. Por causa de milivolt não morre não. Não, porque não é obrigatória a entrega. Aí a ordem de 2 milivolts. Hã? 2 Você só começa a tomar choque a partir de 30 volts. Mas aí já começa a ficar perigoso se a corrente for alta. Então, pode fritar. Vamos lá, então. Segue o baile. Temos mais uma questão aqui. Eu não vou fazer porque é a mesma coisa, certo? Então vai ficar como exercício para vocês. É igualzinho. Vamos aproveitar o tempo de aula aqui e vocês vão praticar mais tarde, certo? Inclusive, se abrir o slide lá, vai estar lá. Abre o slide não, abre o exercício, atividade. Hã? Em casa. Vamos aproveitar o tempo da gente, em vez de ficar fazendo exercício aqui.
E a gente já acabou de fazer um, né? Vai fazer dois. Não. Os transformadores de corrente já é outro assunto, né? A gente falou transformador de potencial, estamos passando por de corrente agora. Tem a função de reduzir a corrente do primário para o secundário e assim possibilitar acessar seus níveis, seja ele para medição ou seja para proteção. Transformadores de instrumento funcionam tanto para medição quanto para proteção, certo? Por definição, esses transformadores de corrente são destinados a operar com secundário e com baixa impedância. Com baixa impedância. O secundário dele. O secundário precisa ter baixa impedância. O secundário mais baixo. Esse secundário, baixa impedância. Significa que se eu deixar ele aberto no jeito que está, eu vou ter baixa ou alta impedância? Alta impedância. A resistência anular ali entre os dois terminais. O que é que pode acontecer? Arco elétrico. Por quê? Porque ele precisa de baixa impedância. Se você tem 50 amperes no primário, ele precisa ter 5 amperes no secundário. Esse instrumento ele funciona como uma fonte de corrente. Até agora, provavelmente, vocês só tiveram contato teórico na prática com fonte de tensão. O funcionamento de fonte de tensão é diferente do funcionamento de fonte de corrente. Em dois medidas de você falou, nunca coloque no perímetro em paralelo, né? Mas em paralelo com fonte de tensão. Porque a fonte de tensão, a corrente pode variar à vontade. Né? Na fonte de tensão, por que a gente chama de fonte de tensão? Porque a tensão é fixa. 67 volts. Né? Já na fonte de corrente, o que é fixo é a corrente, naturalmente. Né? É a tensão que varia localmente. Ou seja, se eu digo para você que aqui precisa ter 5 amperes, esses 5 amperes vão aparecer. Se a resistência for alta, você multiplica 5 amperes por uma resistência alta, o que vai dar? Kilovolts. Né? A resistência do ar, digamos que a resistência do ar seja de 10 kΩ. Resistência alta. Multiplique por 5 amperes. Vai dar 50 kV. Entendeu isso? Isso é reduzir. Ou seja, o que vai variar não é a corrente. O que varia aqui é a tensão. E a tensão vai depender da resistência que você colocar. É por isso que esse instrumento ele precisa ficar com baixa impedância. Se você bota uma resistência aí de 0,1 ohm, qual é a tensão que vai aparecer? 5 amperes vezes 0,1 vai aparecer 0,5 volts. Ok, beleza, foi bom. É uma queda de tensão pequena. Então, o que você precisa fazer aqui? Curto-circuitado, bota uma barra de curto-circuito. Uma barra dessa daqui, de metal, fechando o contato. Certo? Para a transformação de correntes muito elevadas, o primário é constituído por uma barra de metal que atravessa a janela de um circuito ferromagnético. Essa corrente elevada produz uma variação de fluxo que induz a corrente proporcional a espira secundária. Beleza. Esse daqui é um TC do tipo barra. Certo? Vocês estão vendo que tem uma barra aqui, você prende o condutor de cana aqui, o secundário aqui, ela atravessa a janela, aqui tem o espira, o bobino, e aqui está o secundário. Certo? Observe também que ele tem a placa. E tem a placa dele que te diz qual é a corrente do primário que dá 5 amperes no secundário. Geralmente é de alguma coisa para 5. Oi? Não entendi. No caso, ele tem um valor fixo. Não, o secundário não é fixo, não. Ele está dizendo que ele é de 200 para 5. Ou seja, a cada 40 amperes que você colocar no primário, você vai ter 1 ampere no secundário. Você deve ter quanto aqui? 2 quilos. 2 quilos? É, tudo isso, 2 quilos.
Um saco de feijão, né? Não? Um saquinho de feijão. Fala, academia. Talvez um pouquinho mais só. Por aí. Esse daqui é um TC do tipo janela. Ou seja, o primário não está aqui. O primário é o condutor do qual você pretende medir a corrente. Certo? Então, por exemplo, eu quero medir a corrente e passa por esse condutor. Vou imaginar que aqui seja um condutor único de cobre, né? Porque aqui você sabe que tem 3 vias. Esse aqui é um condutor único. O que eu faço? Passo por aqui, passo mais aqui. Pode ser que eu precise dar uma volta ou 2 voltas. Certo? Tem escrito tudo aqui na plaquinha dele. Professor, esse C12,5 é aquele negócio? Como é? O C12,5 é a mesma coisa desse F. C12. C12,5. Ah, não. Isso aí é a potência que ele vai suportar. A classe vai ser usando de vocês. Professor, vocês têm novamente aqui, quer dizer, a parte do nó mesmo, né? No desenho aqui, tem, tipo, um nó. É a configuração da liga. Aí, no primário você tem o P1, P2, o secundário é assim o S2. Eu achei pesado, né? Primário, geralmente poucas espiras. Secundário, muitas espiras com fio fininho. Certo? Ao contrário do outro. É. Cial. Potencial, você vai ter muitas espiras no primário e poucas espiras no secundário. Ah, e o. Essa pessoa é mais fina. O do secundário só precisa de 5 amperes, então o fio é mais fininho. E o primário. Ah, tá. Entendi. Tá falando em relação à primeira secundária, né? Isso. Que era tipo, você transformava em corrente os dois pelos. Não. Você vai precisar ler isso aí, Lu. Calma, paciência, diga aí. Aí você consegue controlar a relação de transformação dele. Ele tem múltiplas relações de transformação. Tem 50, 25, 10. Isso. Pode ser de 50 para 5, pode ser de 15 para 5. Então, gente, como é que eu faço para poder usar o transformador de corrente? Eu vou precisar conectar um perímetro a ele, beleza? E um perímetro eu vou conectar em paralelo. Porque é uma fonte de corrente. Certo? Na verdade, veja, ele só tem 2 terminais. Eu vou pegar o perímetro e conectar nele. Eu vou fazer a corrente do secundário passar por dentro do perímetro. É uma série paralela, mas veja. Por que eu estou dizendo que é paralelo? Porque você vai sempre precisar manter o caminho da corrente. Se esse instrumento aqui, ele está funcionando, ele está em campo. Digamos que eu tenha 50 amperes passando aqui. Necessariamente ele vai ter que estar curto-circuitado. Vai ter que ter uma barra aqui. Uma barra de curto-circuito, certo? Eu quero medir agora. O que é que eu faço? Eu chego com o meu voltímetro, com o meu amperímetro, coloco em paralelo com a barra, certo? E tiro a barra. Por quê? Porque assim eu vou garantir que em momento nenhum a corrente vai deixar de fluir. Aí fiz minha medição, paro do meu horário, eu venho para casa, o que eu faço? Tiro o perímetro e coloco a barra, não é? Não. Coloco a barra, depois tiro o perímetro. Por quê? Porque no momento em que eu estou medindo, né, com o perímetro, se eu tirar o perímetro, vai aparecer o água. Certo? Vai queimar seu perímetro, vai vir corrente passando em você, vai ter explosãozinha. Beleza? Vai dar problema. Acho que teve um problema dessa com a máquina. E a menina foi fazer uma medição de uma barra com a incentivou. Eu não acho que isso
Daniel já leu. O transformador de corrente jamais pode ser mantido com secundário aberto sob o risco de morte. Tá vendo? A gente espera até o terceiro ano para acontecer com vocês. Devido ao elevado número de espíritos secundários, a tensão pode chegar à ordem de alguns quilovolts. Aí o professor Baldoso mudaria de quilo para milha. O sujeito passa batido aí. O que eu fiz, tá lá no exercício, tá lá, milha. Menos 3. E também assim, ó, mesmo você lendo a questão, só de você saber da ideia da física geral, né? Pô, 20 volts no mapa é milha, então já estaria falso ali. Mas aí o cara tem que estar ali. Porque não é só ler, a questão toda é essa. Uma das contas é processado. O secundário em aberto provoca aquecimento e saturação do núcleo ferromagnético. Ou seja, além do risco de água, o que é que pode acontecer também? Você destruir a curva magnética desse instrumento. Porque você não tem o secundário fechado, você não tem corrente no secundário. Se você não tem corrente no secundário, você não tem o campo magnético do secundário. Se você não tem o campo magnético do secundário, você só tem o do primário. E o campo magnético do secundário sem a oposição, ou desculpa, o campo magnético do primário sem a oposição do secundário, faz com que você tenha um campo magnético total muito elevado. E isso vai destruir a curva magnética do instrumento. Sem a curva magnética dele no estado apropriado, ele perde completamente a classe de exatidão dele. Certo? Se isso acontecer, você tem que levar para a bancada, encontrar o FCR, paralelograma de exatidão e ver onde é que ele se encontra naquele paralelograma ali. Ou seja, a curva de histerésia vai para o espaço, ele perde a classe de exatidão. A chave de curto-circuito é presente em alguns dos secundários de ITCs para possibilitar o manuseio apropriado desse equipamento. Certo? Por que a gente precisa tirar a barra de curto-circuito quando a gente colocou o amperímetro? Porque senão você vai ter uma divisão, né? A corrente vai passar pela barra e dividida pelo perímetro, né? Você quer que toda a corrente do secundário passe por dentro do perímetro. Então, quer dizer que a barra não mexe. Oi? A barra não vai ter peixe nessa passagem. Não, ela propicia a passagem. A barra de curto-circuito, ela dá um caminho para a corrente passar. A proteção não é impedir corrente. A proteção é justamente permitir a corrente. Porque a corrente no transformador, ela precisa passar. No secundário do transformador de corrente, ela precisa passar sempre. Foi o que eu falei aqui, Stephanie. Esse instrumento ele dá corrente, é uma fonte de corrente. O que vai variar é a tensão. Se você aumenta muito a resistência, por exemplo, sem a barra de curto-circuito, que tem uma resistência muito pequena, a tensão vai lá para as picuinhas. Vai para quilovolts. Certo? Diga aí. Diga. Por que a impedância do tem que ser baixa? A impedância interna do amperímetro é baixa. Tá, vamos fazer isso aqui no nosso quadro. A gente sabe que tensão é igual a resistência vezes corrente. A minha fonte, ela te dá uma corrente. Neste caso, não, eu posso deixar desse jeito. Digamos que a corrente seja de 4 amperes, de 5 amperes. Eu estou lá no limite do transformador de corrente. Se a impedância for alta, digamos
R for 10 kΩ vezes 5 amperes, a tensão vai dar 50 kV. Uma tensão bastante perigosa. Se a impedância for baixa, digamos 0,011 vezes 5 amperes, a impedância vai dar 0,05 volts, que é igual a 50 milivolts. Depende da impedância que você ligar no secundário. Uma barra de curto-circuito certamente tem uma impedância como essa daqui, ó. O A tem a impedância como essa daqui. Então você quer baixa impedância no secundário sempre. A, V1, R1 é o A, certo? Barra de curto-circuito. O que é uma barra de curto-circuito? São um pedaço de metal qualquer. Aqui, ó. Aqui é barra de curto-circuito. Pedaço de metal qualquer. Aí você coloca o deixa preso aqui. Secundário. Curto-circuito. Hã? Como assim dizer? Só com a mão. Não, tá. Vai dar lá, vai dar lá. Aí você colocou a barra, você Você tá falando com tanta naturalidade porque bota a barra. Não, tira a barra. Pode ser que a barra seja mais chave, certo? Uma chave. Basta você abaixar a chave. Tá aqui circuitado. Coloca o seu perímetro, daí você levanta a chave. Nem sei se vai estar corrente. Depende de você. Mas a ideia é que você saiba o que tem que ser feito. Mas você Vamos se proteger, tá? pode manusear o secundário sem estar com a barra. E o secundário jamais pode ficar sem a barra. Só isso. Sem a barra, não. Sem passar corrente. Ele tem que ter o caminho da corrente. Então você só pode manusear quando tiver a barra no local. Não é isso? Pra você não. Não, cara, veja. Ele precisa ter um curto-circuito. Ele precisa ter um caminho para passar. Só isso. Não é que você só pode manusear se tiver a barra. Se tiver um perímetro lá, você não manuseou ele, entendeu? Tá sem a barra. Ele não pode estar coberto. Não pode ficar em aberto, só isso. Então você tem tipos diferentes de transformador de corrente. Tem o tipo barra, que é esse que vocês viram aí. Janela também vocês viram, mas esse aqui é mais moderno. Na verdade, não é nem que esse aqui seja moderno, é que vocês têm aí na mão que é muito velho. Tem o tipo enrolado, que é aquele ali. Daqui. Essa barra não está conectada direto aqui, não. A barra vem para cá, desce aqui. Sobe novamente. Esse daqui é o maior ainda. Veja que cada. Se esse aqui eu suportar 10 mil volts, 15 mil volts. Esse daqui suporta pelo menos 10 vezes isso. 150 mil volts. Então, talvez o ser humano fique dessa altura aqui, ó. Ele é grandão, né? Porque ele tem várias. Espiras não, ele tem várias buchas de proteção, né? A espira tá aqui embaixo. Tem uma espira do primário que é só isso daqui, só esse loop, e várias do secundário que tá aqui embaixo. Aí tem os alicates amperímetros, que também são transformadores de corrente, certo? A garra dele é alicate. O primário é aonde a corrente entra. Certo? Aqui é a entrada do primário, aqui a saída do primário. Mas o primário faz isso daqui, ó. E aonde está o secundário? Você se ativar, você está falando que você tem que ser baixa. Aí o que acontece? A secundária sempre vai ter 5 amperes. Sempre vai manter os 5 amperes. É um padrão da indústria. Tipo, não dá problema nenhum se ele for muito baixo em relação ao primário. Não, veja. A corrente máxima do secundário é 5 amperes. Mas a corrente do secundário depende da corrente do primário, né? Porque ele é transformador de corrente. Gente, presta atenção.
É um transformador utilizado para medição. Você quer saber qual é a corrente do primário, qual é a tensão do primário. Quando você lê a placa do instrumento, que tem 200 para 5, não significa que você vai ter o primário sempre com 200 e o 5 sempre no secundário. Não é isso que está acontecendo. Você tem uma relação de 200 para 5, ou então, que é a mesma coisa, né? De 40 para 1. Proporção. Significa 40 para 1. Significa, se eu botar 40 amperes no primário, no secundário, vai aparecer 1 no secundário. Se eu botar 20 amperes no primário, vai aparecer meio no secundário. Certo? Mas a corrente máxima dele vai ser 5 amperes. Que corrente, velho. Onde você tem 20 amperes, você pode usar ele. Para você precisar de um transformador de corrente, você precisa ter uma corrente alta. Diga. No caso, o óleo ali vai fazer o papel do. Não. O óleo é só para isolar. E no caso não vai ter núcleo? Ou... Ele tem um núcleo lá embaixo. Então, aquela coisa toda do fator de correção de relação, da relação de transformação do primário nominal, desculpe, relação de transformação nominal, relação de transformação real, fator de correção de relação, que a gente falou todo para o transformador de potencial, vale também para o transformador de corrente, é a mesma coisa, certo? É a mesma teoria. O erro, a forma de calcular o erro. O que muda vai ser o diagrama fasorial, porque agora a gente tem mais tensões, né? Aqui a gente tem 3 correntes. A corrente do primário, a corrente do secundário e a corrente do ramo de magnetização. Isso, esse ramo central aí. Certo? O que acontece? A corrente do secundário, ela vai ser proporcional do primário. Só que tem uma corrente que está descendo ali, que é o íon. Ou a corrente do ramo de magnetização. Então, a corrente do secundário vai ser somada com a corrente do primário, vai dar, desculpe, com a corrente de magnetização, vai dar a corrente do primário. Consegue perceber? Basta transportar esse fasor daqui para cá. Então, esse daqui, mais esse daqui, vai dar esse daqui. Secundário mais magnetização, vai dar primário. Beleza? Veja que I1 é diferente de I2 por causa de 2 fatores. Amplitude e ângulo. Mesma coisa. Certo? Eu só estou mostrando para vocês aqui qual é a fonte desse erro. É o fato de existir corrente de magnetização. E não tem como eliminar essa corrente. Pelo fato dele ser construído, dele ser uma estrutura que está no mundo real, vai sempre existir essa corrente de magnetização, por menor que ela seja. Você quer minimizar e caracterizar. Daí a gente vai ter também o paralelograma de exatidão. Nesse caso ele é meio que rebatido para o outro lado, certo? Não sei porquê, mas é assim que os caras propuseram. O ângulo de fase é dado em minutos e o fator de correção de relação a gente já sabe como calcular, que vai ser o real dividido pelo nominal. Daqui a gente tem transformador. Essa imagem aqui é legal quando a gente não tem nenhum transformador, mas vocês têm o privilégio de dar no IFBA, né? Outro lugar, ou um desses daqui ao vivo. Fazer propaganda aqui, pô. Do patrão. Vocês são meus patrões. Cai de patrãozinho. Transformador de corrente instalado numa barramento. Se for parar pra pensar, até você mesmo é seu Você mesmo é seu patrão. Eu mesmo meu próprio patrão. Então, Eu não vou trabalhar hoje não. E aí? É assim? Ali, faz essa vida toda. Você vai longe. Eu fiquei doido que o Brasil passou em primeiro, eu queria passar em segundo. Hoje a gente tem aula normal e amanhã queria ser. Pô, eu não queria mesmo, sabe por quê? Amanhã tem prova.
Não tem teste. Eu juro que quando o Brasil tomou gol, depois de 5 meses eu pensei nisso. Vai. E o Brasil passado. Daniel me perguntou. Tem escrito no instrumento lá, ó, C. Ô, gente, peraí. A designação dele é a carga nominal C12,5. Existem várias outras formas de você classificar esse instrumento. Se ele é C12,5, significa que a potência aparente dele que ele suporta vai ser de 12,5 voltampere. Fator de potência 0,9, resistência efetiva 0,45, indutância tanto, impedância de tanto. A impedância desse instrumento aqui vai ser 0,5 ohms. Pelo fato de ele estar em série com 58, certo? Ele vai ser tudo esses aí que são proporcionais. Oi? São proporcionais. Como assim proporcionais? Ah, são. Eles são especificados a partir da corrente nominal e relação nominal, nível de isolamento, frequência nominal, carga nominal. Então são vários os fatores que você precisa conhecer da sua instalação elétrica, do que você quer essa instalação, para poder especificar o TC. Certo? É a classe de designação dele. Tem uma norma brasileira, NBR 6856, que define essa designação. Então, esse C significa que ele vai ter a potência aparente de 12,5. Gente, isso daqui é para poder você especificar ele em função do que você quer dele, certo? Você vai ter que saber a corrente nominal, a relação nominal, nível de isolamento, frequência nominal, carga nominal. Qual é o instrumento que você quer acionar? Por exemplo, se você tem um voltímetro ou um amperímetro que suporta no máximo... Porque assim, ó, o amperímetro para funcionar, ele não tem que gerar o ponteiro? Ele precisa de energia ali, né? Se ele precisar de 50 VA para poder gerar o ponteiro, esse instrumento aqui não vai funcionar. Porque ele só consegue fornecer 12,5 voltampere. Então, para poder gerar esse ponteiro, você precisaria de pelo menos um TC de 50 VA. Agora, professor, Diga. a diferença entre esse C50 e o C é a resistência efetiva. Não é não. É a potência aparente. Ele é definido a partir da potência aparente. Na fala, a diferença entre C6 e 50 tem 2,50. Tem 2,6, 25, tem 2,6. Aqui é 5. C5.0. Ah, é 5. Ah, tá. É. Vamos para mais um exercício. Pouquíssimo tempo. Eu vou explicar conceitualmente essa questão, mas ela é extremamente importante. Vocês vão ter que fazer. E dúvidas ao longo da semana. Beleza? Próximo. Pode mandar lá que eu respondo. Eu vou resolver essa questão. Diga. Hã? Eu já fiz essa questão? Lembra não, faz de novo. Eu acho que já fez sim. Não. Não fez com esse assunto. O desenho parece. Olha, galera. Qual é que acontece aqui nessa questão? A gente tá. O que é importante vocês saberem? Entender esse gráfico. Entender esse circuito. Não tá horrível de ver aqui. O que é que a gente tem aqui? A gente tem primário e secundário. Tem um circuito primário e tem o circuito secundário. O circuito primário é esse que está vindo por fora. No primário, o que a gente tem? A gente tem a fonte de tensão. A gente tem os terminais dos transformadores de corrente e de tensão. E a gente tem a carga. Então, qual é o caminho da corrente mesmo que alimenta a carga aqui? A corrente sai da fonte,
passa por dentro do transformador de corrente, ou seja, cadê o transformador de corrente? A tensão sai da fonte, passa por dentro do primário do transformador de corrente, segue para a carga, da carga, volta para a fonte. Beleza? A carga volta para a fonte. Ou seja, a tensão ela está no primário do voltímetro, do transformador de potencial, né? Que é abaixador. Então ele abaixa. De quanto para quanto? O primário, o TP, é de 2.300 para 115. 2.300 dividido por 115 vai dar 20, né? Ou seja, de 20 para 1. Ou seja, se eu aplico 20 volts aqui dentro eu tenho 1 volt. Beleza? E esse voltímetro aqui vai medir 1 volt. Porque ele está conectado diretamente no secundário. A bobina de potencial do meu atímetro também vai medir 1 volt. Porque ela está conectada em paralelo com o voltímetro, em paralelo com... Beleza? Então, essa parte aqui vocês entenderam. Agora a parte de cá. Ligada na barra do primário. Vai fazer uma transformação para o secundário. Qual é a corrente do primário? Não, aqui é a do TC. Ele é de... Ah, tá. A relação de transformação é 240. Beleza. Ou seja, se eu boto 240 amperes no primário, eu vou ter 1 ampere no secundário. Esse amperímetro aqui vai medir 1 ampere. A bobina amperimétrica do meu atímetro vai medir 1 ampere. Ou seja, 240 vezes menor aqui e 20 vezes menor aqui. Certo? Vou pular a questão 1, o item A, vou para o B. Se eu tenho o meu wattímetro medindo 1 watt, qual é a potência consumida por essa carga? 20, Vai ser 1 vezes 20 vezes 240. Esse wattímetro aqui, ele está medindo 20 para 1 e 240 para 1. Porque ele está no secundário, certo? Se ele estiver medindo 1 watt, se ele estiver indicando 1 watt... 240 barra 20. Não é 240 barra 20. Vai ser 1 vezes 20, para poder ele ter a tensão do primário, vezes 240, para ele ter a corrente do primário. Não é nem leite 1 aí, é só conversão. Do primário para o secundário. Dá para fazer reflexão. Não, o atímetro, gente, o atímetro você já está com a potência aparente, a potência ativa já na mão. Ele já está indicando 1 watt. Sim, Luan, presta atenção. Você tem 1 watt já em potência ativa. Você quer saber qual é a potência ativa também. Veja no modelo de unidade. É potência ativa e potência ativa. Certo? Então, por que eu tenho que multiplicar por 20 aqui? Para eu sair do primário para chegar no secundário. O contrário, na verdade. Para eu sair do secundário e chegar no primário. Multipliquei por 20 aqui. 240. Desculpe, 240 aqui também. Para poder sair do secundário e chegar no primário. De dentro para fora, eu tenho que multiplicar pela relação de transformação. De fora para dentro, eu divido. Certo? Veja que não é para você decorar isso. É para você... Não é para você decorar isso. É para você entender o que está acontecendo. É um transformador abaixador. É um transformador abaixador. Querido, só para entrar na minha cabeça, eu pensei que multiplicava porque eu queria ver com a equação, a potência igual a tensão vezes corrente. Não, velho. Não. A potência aqui, ela está sendo medida a partir de 2 abaixamentos. O abaixamento da tensão e o abaixamento da corrente. De fora, você vai ter que multiplicar. Pronto. Aí, como é que eu faço essa questão aqui? Determine, desprezando os erros de relação de fase. Então, veja, desprezando os erros de relação de fase, a indicação dos instrumentos. Qual é a indicação do voltímetro? Basta eu saber qual é a tensão do primário, dividir por 20. Porque a gente já calculou o RTP.
faço a medição de corrente. Como é que eu faço a medição de corrente? Qual é a tensão? Do 2160 volts. Aí eu tenho que dividir por essa impedância, né? Que é 1,2 mais J1,6. Você sabe fazer isso? Sabe, né? Bom, tem que saber, né, velho? Terceiro ano. Senão ano que vem volta pro segundo. Volta não, vai. É sempre, a vida é sempre evolução, apesar dos números. Você tem uma tensão e tem uma impedância. Como é que você acha a corrente? Só isso. Divide, né? A tensão pela corrente. É isso. É isso que eu perguntei. Sabe fazer isso? É por isso que você tem que dizer que sabe, pô. É por isso que você tem que dizer que sabe. Porque não tem como, né? Terceiro ano. Pronto. Aí você sabendo a corrente do primário, você divide pela relação de transformação de corrente, que a gente calculou aqui, deu 240, para achar a corrente medida pelo perímetro. Não, cara. Gente! Presta atenção, mano. A gente está fazendo de fora. Achou a corrente do primário, do secundário. Daí, você tendo essas duas correntes, para achar a indicação do watímetro, você vai ter que multiplicar também pelo ângulo de fase. Tensão vezes corrente vezes ângulo de fase. Né? Para poder achar. Vezes cosseno do ângulo de fase, pelo fator de potência. Beleza? Então essa questão é assim que a gente resolve. Inclusive, no slide, olha que presente aqui para vocês. Está resolvido. Beleza? Então tem como você resolver em cima e conferir. Questão 3, 2. Todas, inclusive de eletrotécnica. Desprezando os erros de relação de fase transformador, determine tensão primária, tensão do secundário, corrente do primário, potência ativa do circuito, fator de potência da carga. Com essas informações todas aqui, tem como você achar, beleza? Tá resolvida. Tá resolvida. Questão 3. Repetir o exercício número 1, considerando as seguintes especificações e resultados de ensaio do transformador. Em seguida, determine os erros de medição de tensão, corrente e potência ativa devido aos transformadores. Aí você tem especificação do TP. 0,6, P250, P25. O que significa isso? Que a classe dele é 0,6. Aqui a classe dele é 1,2. Oi? Então, resultado de medição, veja que o resultado de medição vai ser erro de relação 0,8, erro de fase 0,7. Isso daqui é o quanto foi medido de erro do transformador de corrente. Também tem o transformador de potencial. Beleza. Veja, respondido. Está tudo aqui. Beleza? Erro de medição. Está aqui também. Diga aí. Geralmente é isso mesmo. Pode ter 3 também. 3,0, velho. Gente, só um instantinho que eu vou pegar a lista de presença ali. Pra vocês assinarem. Não, se bem que dá pra fazer a chamada. Melhor porque tá a turma toda aqui. Vai ser mais rápido. Certo. Eu deixei gravado aqui. Deixa eu parar a gravação.